Desde que foram inventadas, as fotografias já registraram vários momentos importantes e felizes. Porém, ao longo dos anos, coisas estranhas foram captadas, como fantasmas assustadores e convidados do outro mundo. Conheça hoje algumas fotos que não têm explicação. Roda a vinheta! E aí, pessoas do YouTube, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar, já deixa o seu like, se não quiser que um fantasma apareça na sua próxima foto, hein? Então é isso, bora pro vídeo. Essa foto foi tirada por uma câmera de trilha durante uma caçada em família, o que é muito comum em alguns lugares dos Estados Unidos e em países da Europa. Na imagem, podemos ver 3 pessoas, um homem à frente, uma mulher no meio, que é a sua filha, e um terceiro indivíduo vindo logo atrás. O que não seria nada demais, se não fosse pelo fato dos dois estarem sozinhos nesse dia. Jesus! O nome do caçador é Bob, e ele postou a imagem no Facebook, que foi tirada pelo equipamento que estava preso em uma árvore. Ele diz que não sabe quem é a figura estranha e que, aproximando a imagem, é possível ver os galhos por trás do corpo, sugerindo que se trata de uma figura transparente, assim como um fantasma. O pior é que na mão da aparição tem alguma coisa que se assemelha a uma arma, como se o Gasparzinho também estivesse participando da aventura. Mas e aí? Quem era esse ser bizarro? Uma professora de Brasília chamada Alessandra Guimarães estava de férias e quando voltou para sua casa e foi rever as fotos tiradas na viagem, levou um baita susto. Em uma delas, é possível ver a imagem dessa pessoa parada próxima à orla da praia, com a luz do poste iluminando diretamente a sua posição. A imagem foi feita pelo celular da mulher, que afirmou só estar tentando registrar como a luz estava bonita naquela noite, mas que acabou captando um fantasma assustador. O registro aconteceu em 2015 na praia de Guarapari, no Espírito Santo, e na época muitos afirmaram ser alguma modificação digital, mas até hoje nenhum especialista conseguiu provar algum tipo de manipulação. A professora diz que ficou assustada e que não sabe se a pessoa é real ou não. Porém, o que a deixou mais intrigada foi que o ser parece estar posando para a foto. Porém, a Alessandra afirma que no momento do clique, o lugar estava completamente vazio. Como explicar uma coisa dessas? É comum que a família toda se reúna para eventos importantes, como o batizado de um novo membro. Mas é a primeira vez que eu ouço falar de um espírito se fazendo presente também. Foi justamente o que aconteceu durante o batizado de uma menina britânica. A avó dela estava revendo as fotos da cerimônia quando notou algo estranho ao fundo, o que parece ser um rosto olhando para a cena que acontecia bem na sua frente, na igreja de St. Martin, lá em Londres. Ave Maria! Mas a coisa ficou ainda mais macabra quando a vovó reparou que aquele rosto era muito parecido com o de seu finado marido, o Terry, que já havia falecido há 17 anos. A teoria é que Terry sempre quis ser avô e mesmo enterrado a 7 palmos, deu um jeito de se fazer presente em espírito. Afinal de contas, ele não perderia a chance de ver o batismo da primeira neta que ele nem chegou a conhecer em vida. Muito sinistro, você não acha? Uma foto tirada por alguns adolescentes na floresta de Whitney State chamou atenção nas redes sociais, e não foi por conta do sorriso desse rapaz. No fundo, é possível ver um ser assustador se escondendo por trás de algumas árvores que estavam a poucos metros do jovem. A figura parece ter o rosto desfigurado, olhos brilhantes e mãos com dedos finos e pontiagudos, o que ajudou a colaborar com uma velha lenda da região que afirma haver uma bruxa vivendo na floresta. O local pertenceu à família Aston, lá por volta de 1865, porém há quem diga que mesmo depois de comprar a propriedade,
Uma feiticeira se recusou a sair da cabana em que vivia no meio da mata e jogou uma praga em todos os membros dessa família, que acabaram falecendo um por um. Será que se trata da mesma bruxa que de alguma forma está viva até os dias de hoje? Será? Uma câmera de trilha posicionada no meio de um bosque capturou a seguinte imagem. Nela podemos ver alguma coisa estranha olhando fixamente para a lente do objeto, como se tivesse curioso com aquilo. A localização não foi divulgada, porém, independente de onde seja, essa coisa não parece semelhante a nenhum animal que já ouvimos falar. Depois de postada, alguns usuários da internet afirmaram ser os olhos de uma leoa, porém eu acho mais parecido com os de um humano, né? Fora que as orelhas de felinos não costumam ser arredondadas dessa maneira. Será que o Sméagol do Senhor dos Anéis está andando por aí e ninguém tá sabendo? Nós precisa do precioso. Uma equipe de investigadores paranormais que visitavam um hospital abandonado tirou várias fotos das instalações e no meio delas acabaram registrando isso. Na janela, é possível ver o rosto do que parece ser uma menina com a pele pálida e os cabelos escuros cobrindo um semblante assustador. O hospital em questão é o Warren Candler, na cidade de Savannah. Ele foi muito importante tratando pessoas com febre amarela e vítimas das guerras do passado, só que a instituição foi fechada em 78. A construção antiga permaneceu intacta, mas devido aos relatos de atividades paranormais, muitas pessoas começaram a visitar o prédio, que foi lacrado depois de risco de desabamento. Mesmo assim, esse grupo conseguiu tirar essa foto da fachada, e ainda bem que eles não entraram, né? Pois esse espírito estava com cara de poucos amigos. A foto de uma sombra escura que aparenta estar sentada na mureta da calçada foi tirada por um rapaz, porém ele afirma ter notado a presença desconhecida apenas semanas depois do ocorrido. Apesar de não ter ninguém de carne e osso no local, a silhueta de um corpo pode ser vista com facilidade, mesmo que a rua tivesse bem iluminada. Quando foi postada, algumas pessoas levantaram a hipótese de ser apenas a sombra do paquímetro, mas logo ao lado é possível ver a real sombra do objeto, enquanto não há nada que pareça corresponder à figura em questão, afinal de contas não tem ninguém ali. Será que era um fantasma esperando o seu ônibus para partir direto pro além? Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio. Em uma pequena ilha da Oceania chamada Nauru, uma foto capturada pelo Google Street View deixou os moradores bastante assustados. Isso porque conseguimos ver 3 crianças brincando na areia, uma mais próxima da água e ao lado, a sombra do que parece ser uma 5ª criança correndo, porém ela claramente não faz parte do nosso plano, já que é possível ver através dela. O que um Gasparzinho estava fazendo na praia? Imediatamente apontaram a possibilidade de se tratar de um fantasma infantil, principalmente pelo passado da ilha, que já foi usada pela Austrália como um centro de detenção para doentes mentais, inclusive para crianças. Durante uma viagem de mochileiro, um rapaz acabou parando na cidade de Grafton, lá em Utah. Ela foi fundada em 1859 e depois foi totalmente abandonada, depois que o comércio de madeira decaiu bastante na região, sendo hoje em dia um lugar fantasma. O dono da foto disse ter feito registro de uma das casas durante a noite, usando o modo noturno do iPhone, e que ao rever a imagem, percebeu que existia um borrão na lateral da captura. Ixi, Maria.
Vixe, nossa. Ele afirmou estar sozinho naquele momento e que não havia mais ninguém na cidade além dele fotografando os antigos comércios e residências do tempo do faroeste. Será que o homem registrou algo sobrenatural? O que é esse ser na imagem? Fantasias de Halloween costumam ser assustadoras, porém as de antigamente eram muito mais aterrorizantes. Essa daqui pode parecer simples, porém era muito bizarra. Uma garotinha usando uma máscara cadavérica que a faz parecer um demônio. Agora imagine uma menina vestida dessa maneira batendo na sua porta à noite falando travessuras ou gostosuras. Deus me defenderai. A possessão demoníaca é um fenômeno em que uma entidade maligna assume o controle total ou parcial de uma pessoa. E talvez um dos casos mais impressionantes é o de Clara Germana Celi, uma garota sul-africana de 16 anos que passou a relatar para o padre da sua igreja que ela podia entender todos os idiomas que existiam na Terra. O caso foi se agravando e as pessoas passaram a levar a sério após ela revelar segredos íntimos de gente da sua comunidade, demonstrando que ela realmente estava com o capeta no couro. Depois que Clara passou a rejeitar objetos religiosos perto dela, uma sessão de exorcismo foi feita. Durante o processo, a sua voz chegou a mudar, ficando grave e monstruosa. Existem várias fotos desse ritual, mano, porém não posso mostrar devido às políticas do YouTube, mas esse é um dos casos mais notáveis de exorcismo de todos os tempos. Ainda bem que houve um final feliz para essa história, já que ela se livrou daquilo após o exorcismo ser bem executado. E mano, se você gosta do sobrenatural, já se inscreva no canal, pois sempre trago conteúdos realmente assustadores. Fechado? É isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar aí seu like. E aqui na tela tem os últimos vídeos lançados pelo Manac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força também, fechado? Então é isso, até a próxima!